Oi, galera! Hoje a nossa aula de artes é sobre a pintura bizantina. Aqui quem fala é a professora Avelina. Vamos continuar falando sobre esse tema, né? A pintura na arte bizantina ela não foi muito desenvolvida, porque ela sofreu oposição a um movimento que a gente chama de iconoclasta, tá? Este movimento ele surgiu naquela época. Ele questionava a adoração de ícones como a imagens e quadros de santos. Então, esse movimento de iconoclastia, né, era um movimento que dizia que somente Deus poderia ser adorado, não deveria haver nenhuma outra forma de adoração. E eles consideravam a ideia de imagens, de estátuas, né, uma forma de adoração. Então, eles não permitiam que fossem feitos. E como a arte bizantina é uma arte toda voltada para a religião, a gente quase não tem desenvolvimento da pintura dentro da arte bizantina. Mas, mesmo assim, ela acontece. Então, a gente vai ver que a pintura bizantina, apesar de pouco desenvolvida, ela ainda acontece e ela vai retratar principalmente algumas figuras de santos, profetas, mártires e outras personalidades sacras, né? Personalidades religiosas, como Jesus, Virgem Maria e os apóstolos, tá? A pintura ela possui características muito suntuosas, né? Muito minuciosas. E eles usavam dois tipos de técnicas. A primeira era o afresco, né? Que são grandes murais pintados nas paredes, nos tetos das igrejas, né? Que consiste numa fina camada de gesso. E aí o artista passa o pigmento sobre um pigmento à base de água, né, sobre o gesso ainda molhado, para que o pigmento se misture ao gesso e ele não perca, né, ele dure muito tempo. E a gente conhece essa técnica como afresco. E um outro método é a têmpera. Nessa técnica de pintura, né, a tinta ela é preparada a partir de um pigmento, né, uma cor, e aí a base é o ovo. Eles chegavam a usar alguma outra substância, né, para dar liga ao pigmento, né, para dar base ao pigmento, mas a substância mais utilizada era o ovo. O ovo fazia com que essa mistura, né, de pigmento, ovo e água fazia com que as cores se fixassem melhor e que a pintura durasse muito mais e ainda dava um efeito muito brilhante à obra. Então, essas são as duas grandes técnicas de pinturas que a gente tem na época. A pintura de afresco, né, ou a pintura com a técnica de têmpera. Uma das características mais comuns nessas pinturas, né, era o uso da cor dourada, que era muito habitual. Também a aplicação de joias nas obras, né? Então a gente tinha, além do uso do dourado, a aplicação dessas joias, pedras preciosas, né, de ouro, que traziam grandiosidade para as imagens, né, que eram veneradas tanto nas igrejas como em oratórios particulares, né? Era como se eu tivesse uma capela dentro da minha casa. Esses ícones, né? Essas pinturas, né? Que representavam, se dissimaram por diversas regiões, né? O artista que mais se destaca é um artista russo. Ele chama Andrei Rublev. Ele ajudou a popularizar esse tipo de arte durante o século XV, na região de Novgorod, na Rússia, ok? A gente vai ver agora alguns exemplos dessas pinturas, tá ok? Pra gente entender um pouquinho mais. Aqui a gente tem a Nossa Senhora da Misericórdia, do artista Andrei Rublev.
né, que é um exemplo de um ícone bizantino, né, que era uma pintura que retratava um ícone da religião, uma figura sacra. Então a gente tem muito recorrente essas imagens dentro da pintura. Aqui a gente vê o uso do dourado também, que foi citado, né? Aqui a gente tem um exemplo de um afresco da igreja de São Salvador, né? Que fica em Constantinopla, né? Que hoje em dia é Istambul. Foi feito no século XIV. Né? Sempre a imagem de Cristo, Deus, né? Aqui temos Cristo com São Vital e Santo Eclésio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.